Tá no ar o Radical Cast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Maia. E eu sou a Maia, casada para sempre com o Firmo. E hoje temos uma presença muito boa aqui conosco, né? Um É pastorzão muito verdade. querido nosso. Muito querido nosso. Que vai falar um assunto super importante, né? Que a Certo. gente já conversou aqui, mas eu acho que a gente pode se aprofundar muito mais. Eu acho que todos deveriam falar sobre esse assunto, né? Porque é Sim, um assunto que deveria estar presente na vida de todo cristão. é verdade. Seja bem-vindo, Pastor Jean. Obrigado. É um prazer imenso estar com vocês aqui e participar de tudo isso que Deus tem preparado, né, com vocês aqui para nossas vidas. Amém. Perfeito. Eu acho que pra gente começar, pra situar o pessoal, você pode falar, se apresentar, falar quem você é, de onde você é, o que que você trabalha ali no Ministério da Igreja do Rocha. Bom, eu já estou ali na Igreja Batista do Rocha há 25 anos, Ó, né, participando ali dos cultos, do trabalho que tem ali naquela igreja e toda a família, né, cresceu ali, as filhas, né, as festas de 15 anos, os casamentos. E isso tem nos dado ali uma visão de reino, uma visão do que Jesus tem para toda a humanidade, né? A Igreja Batista do Rocha Esteio é uma igreja fundada ali no bairro do Rocha há 85 anos e a gente tem passado a cada dia por renovação. E tudo que Deus tem para fazer através da palavra dele está baseada na Bíblia, né? E a Bíblia nos ensina que devemos sempre honrar a Deus, servir a Ele em todo o tempo, enquanto vida temos aqui na Terra. Então isso nos mostra que precisamos estar mais ligados com a igreja, com os trabalhos e tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu sou pastor auxiliar ali da igreja, né, o vice-presidente, e trabalho com evangelismo, missões, tenho um trabalho social com os moradores de rua, com dependentes químicos, e também com um projeto chamado Judô Mitai. É um projeto que foi fundado pela Jocum e ali nós abraçamos esse projeto e estamos lá até hoje. Já faz 8 anos que estamos ali dando continuidade a esse trabalho e tem gerado vidas para o reino de Deus. Então, mais ou menos isso que a gente tem ali no nosso trabalho, naquela igreja ali, colaborando com a obra de Deus naquele lugar. que bênção. E, pastor, tira uma dúvida. Onde entra o radical nessa história? Bom, Radical, mais uma vez, né? Eu sou o pastor Jean Marinho, aquele que nunca anda sozinho, e o Espírito Santo está sempre conosco. O Radical veio numa ocasião bem específica na minha vida, né? A minha esposa, Verônica, manda um abraço para ela, toda a minha família, Jennifer, Joana, Giovana, minhas filhas. E isso, a Verônica e a Jennifer participaram da primeira vez no Radical, receberam um convite logo há 9 anos atrás, mais ou menos isso. E isso fez com que elas estivessem lá no Radical, participassem, e elas voltaram entusiasmadas, né? Amor, amor, chegaram em casa, amor, amor, eu participei de um projeto chamado Atitude Radical. E você precisa ir. Eu falei, mas como assim? Eu vou fazer o que lá? É um final de semana só. E isso me levou a ficar com aquilo na minha cabeça. E me preparando para as provas do seminário, fazendo o seminário para me formar em pastor. E eu peguei meus livros, meu material do seminário e, vou estudar lá nesse final de semana, vou reservar um lugar e vou estudar lá no Radical. Aí então foi essa experiência. Chegando lá, Deus mudou totalmente a minha história, meu chamado e o propósito que ele tinha comigo. Em julho de 2016 foi a minha experiência radical. Radical é vida. É a maior agência, é uma das maiores agências missionárias
e de evangelismo que eu já participei. Então, foi tremendo para mim. E radical tem tudo a ver com evangelismo, com missões, né? Isso se conecta muito com tudo que você falou sobre a igreja STI. Isso renovou de alguma forma o chamado que estava no seu coração? Renovou porque são várias experiências que a gente tem, né, ali, e se a pessoa não se comover, se a pessoa não mudar a história, se a pessoa não mudar o comportamento, as atitudes, por isso tem um nome, né, atitude radical, e isso é para mudar a atitude da pessoa. Então, assim, quem tem o chamado missionário, quem tem o chamado missionário no seu sangue, né, o radical é para falar, mostrar a realidade das igrejas brasileiras. Isso tem mostrado ali totalmente uma diferença e vai continuar fazendo a diferença no meio cristão, nas pessoas que não é cristão e às vezes entrega a vida a Jesus naquele lugar. E isso tem sido impactante para a minha vida. Mudou muito a minha história e de todos aqueles que eu consigo mandar ou enviar, eu faço com o maior grato e com alegria, porque eu sei que há um pouquinho da veia missionária naquele lugar. Um pouquinho que faz com que a pessoa sinta o desejo de mudar de vida, mudar sua história, mudar seu comportamento, suas atitudes. Então é bem edificante e foi edificante para a minha vida e será para a vida dos outros também. Agora, quando a gente fala de evangelismo, muita gente remete a um evento onde a gente vai para a rua pregar. É isso. O que seria o evangelismo? Como a gente pode explicar isso de uma forma que as pessoas compreendam esse significado? É bem simples, né? O evangelismo é um mandamento para toda a igreja. E, tem vários textos bíblicos que mostram que a igreja ela tem que se mover fazendo a obra de Deus. Então, Jesus veio para ensinar os discípulos, e os discípulos continuaram fazendo esse trabalho de forma extrema, porque nos alcançou. Então, assim, devemos também passar para as outras pessoas isso que a gente aprendeu. Então, esse é o propósito de você ser um cristão. Você levar as outras pessoas a conhecer a Jesus Cristo. E assim o evangelho vai sendo propagado por toda a terra, né? Então, tem vários textos bíblicos mostrando que esse é o caminho, não existe outro. Da mesma forma que eu fui alcançado um dia, não é porque eu sou pastor hoje que eu vou parar. Estou salvo, vou parar de fazer evangelismo, vou parar de falar de Jesus. Não, aí que eu tenho que falar mais. Aí que eu tenho que levar mais pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Entendo. Então, evangelismo não é só para quem tem o dom ou para quem Não, tem o chamado, né? não, é para toda a igreja, é um propósito que Jesus nos deixou, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando, batizando. Então, isso é um propósito que Jesus deixou para toda a igreja, para todos os cristãos. Aí tem muita gente que fala, ai, pastor, mas eu sou tímido. Ah, eu tenho dificuldade de falar, como eu vou falar? E às vezes a pessoa remete à ideia de evangelismo a só aquele evento onde vai todo mundo pra rua falar, né? Mas acho que evangelismo pode ser uma coisa muito mais aprofundada. É o dia a dia, é um discipulado, é um projeto como o do judô. É você estar plantando algo ali na sociedade. Então, tipo, são relações muito mais profundas do que essa ideia de que é só um dia específico, um sábado que você vai tirar para ir gritar na praça que Jesus é Salvador, né? Não, tem que ser todo dia, tem que ser contínuo, né? Porque em todos os lugares, no trabalho, na escola, ou em qualquer ambiente que você tiver, numa fila do banco ou dentro do hospital, você vai falar do amor de Jesus, o Espírito Santo vai te dar a palavra, vai te tirar a timidez na hora, porque você começa com a conversa, às vezes as conversas simples, numa fila de banco ou numa fila de hospital, você começa a conversar de coisas do dia a dia com qualquer pessoa. Então você usa a, a palavra de Deus e começa a falar do amor de Jesus. Esse é o propósito do evangelismo, né? Não é só uma massa durante um dia, mas sim é todo dia fazendo evangelismo. Sim. E esse período inteiro que o senhor trabalha com questões de evangelismo e missões, o que
você tem reparado que impede as pessoas de estarem falando do amor de Jesus, de estarem fazendo evangelismo, missões, de estarem trabalhando na obra? O que impede, assim, às vezes a gente entende que há muita dificuldade no meio cristão, né, das pessoas querer fazer evangelismo, né? Porque as pessoas vêem muita iniquidade no meio de alguns, e isso acaba esfriando a fé das pessoas, isso acaba desmotivando as pessoas a falar, a pregar o evangelho, porque a palavra de Deus diz que por causa da iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriaria. Então, eu vejo isso como um ponto no qual as pessoas deixam de pregar ou de querer ouvir o evangelho, ignora ou não quer, ou fica desacreditado daquilo que foi ensinado, daquilo que Jesus ensinou. Então, por causa da iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriaria. E isso tem acontecido no nosso dia a dia aí. É verdade, até dentro da igreja, né? A gente vê, infelizmente, o amor de muitos esfriando mesmo. E o evangelismo e as missões, você enxerga coisas como se fossem separadas ou são integradas? É uma coisa só? Eu acho que ainda é confuso na cabeça de muita gente. E muita gente não se enxerga como um missionário, né? Eu acho que a igreja, né, hoje, ela precisa entender isso, né? Precisa ser ensinada isso nos púlpitos, né? A liderança precisa ministrar sobre a vida da igreja, que todos precisam fazer parte dessa obra de Jesus na terra. Então, nós somos participantes da obra dele na terra. Então, se nós somos participantes, nós precisamos mostrar para a igreja, toda a igreja, ensinar desde pequeno as crianças, os jovens, os adolescentes a pregar o evangelho, a ensinar aos outros aquilo que eles aprendem dentro da igreja. Então, assim, evangelismo e missões, eles caminham juntos, né? A igreja é o pilar. Então, Jesus Cristo é o cabeça. Então, tudo isso é ligado num só propósito. Então, isso já acontece há mais de 2000 anos, né? Então, vai continuar porque tem que caminhar junto a igreja, o templo, as pessoas, evangelismo, missões, isso é algo que não vai parar. Porque essa foi uma missão deixada por Jesus e assim tem se cumprido nos nossos dias até hoje. Verdade. Agora, você falou que você trabalha com judô também, trabalha com dependentes químicos. Conta um pouco pra gente como é toda essa estrutura, como funciona, como você chegou a trabalhar com isso. Agora, como eu fui um dependente químico, né? Então, durante 20 anos da minha vida, aos 16 anos, eu comecei a usar bebida, álcool, droga, e só fui parar com 33 anos. Então, foi um tempo muito longo da minha vida fazendo isso, e quando eu decidi parar, eu já não aguentava mais, né? Meu corpo já não aguentava mais tanta porcaria que a gente colocava dentro dele, né? Então, eu decidi parar. Então, foi difícil. Um dia que eu vinha andando de bicicleta, muito louco, e caí de bicicleta. Acho que naquele momento eu estava decidido a tirar minha vida e Deus me parou. Então, quando Deus me parou naquele momento, eu caí, bati com a cabeça no chão, fiquei um pouco desacordado. Quando eu acordei novamente, eu lembrei que Deus tinha um chamado comigo. E esse chamado, Deus mostrou que ele pegou na minha mão, me levantou, e naquele momento eu fiquei sóbrio. E ele falou: você vai trabalhar na minha obra e no meu reino. Então, foi ali que eu tive esse encontro com Jesus, e ele mudou minha história, mudou meu comportamento, minhas atitudes, e isso fez com que eu parasse. Então, comecei a orar, pedir a Deus que me libertasse do vício durante o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, orando, buscando a presença de Deus, jejuando. E passou um mês, passou um ano, fiquei magro, porque eu queria mais da presença de Deus, não aguentava mais aquela vida. Então aí comecei a trabalhar
e ajudar outras pessoas a se libertar também dos vícios. Então, as pessoas não conseguiam se libertar sozinho. Então, eu consegui parceiros que tinha centro de recuperação e ali eu levava o independente químico para esse centro de recuperação, o qual eles recebiam ali um tratamento, um tempo de 7, 9 meses, e ali eles recebiam um tratamento específico. Então, tem várias pessoas que conseguiram se libertar através desses lugares e alguns não, alguns voltaram novamente para a vida errada. O judô, ele chegou num momento muito bom na nossa igreja. A gente tinha um pessoal da Jocum fazendo missões aqui no Brasil. Eles faziam missões, faziam TED. E eles começaram a cuidar de umas crianças da nossa comunidade. E ele usava a nossa igreja como uma base. Então, eles toda manhã, eles iam na comunidade, pegavam lá 50 crianças, levavam para a igreja. E ali eles poderiam cuidava dessas crianças, né? E ele cuidando dessas crianças e aquilo foi movendo meu coração. E eu ia com eles, caminhava com eles naquela comunidade, orando todos os dias 6 horas da manhã, para que Deus pudesse salvar aquelas crianças, para que elas não viessem se envolver com bebida nem com droga. Então esse foi o propósito que eu vi de dar continuidade a esse projeto do judô na nossa igreja. Esse projeto já tem 8 anos. E a gente ali já viu essas crianças crescer, essas crianças se tornarem campeão de campeonatos carioca do Rio de Janeiro. Então, Legal. assim, receber medalha na federação. Então, isso nos leva e nos motiva cada dia mais a continuar fazendo esse trabalho ali na nossa igreja. E aonde a gente for, a gente vai continuar falando do amor de Jesus, usando as ferramentas que Jesus nos deixou, né? É a palavra dele. Nossa, muito legal. E ver que você foi levado a trabalhar com isso por uma história pessoal mesmo, e sabendo de onde Jesus te tirou, né? Eu acho que é muito comum da gente ver nas histórias, é algo que foi a nossa história e Deus nos ajudar a curar outras pessoas, né? Porque Ele cura a gente para que a gente seja agente de cura. Então, compartilha um pouco pra gente sobre como isso pode ter ajudado outras pessoas também a compartilhar teu testemunho, ajudado outras pessoas a viverem também o testemunho delas. É bem prático, né? As pessoas, elas precisam entender, desculpa, elas precisam entender que existe várias pessoas em volta, seus amigos, seu vizinho, que precisa de ajuda. Então você começa a perceber essas coisas. Tinha um rapaz na nossa rua que ele, durante muitos anos, durante 15 anos mais ou menos, eu convidei ele para ir na igreja. Convidava para ir na igreja, convidava e ele nunca queria ir. Um dia ele bateu na minha porta e ele perguntou: estou precisando daquela ajuda que há mais de 15 anos você me oferece. Então agora chegou o momento. Falei, 15 anos eu te convidando, eu querendo que você mude a sua maneira de viver. E agora você vem me pedir essa ajuda. Ele falou, é agora. Então, eu falei, eis-me aqui. Então, me preparei, levei ele para um centro de recuperação e ele ficou lá durante 9 meses. Aí ele saiu recuperado. Ele, hoje, ele trabalha numa empresa chamada Nova Rio. O cara que durante 15 anos mais de 20 anos era dependente químico. E hoje ele trabalha numa empresa chamada Nova Rio. Eu e minha esposa, a gente ajudamos ele a fazer o casamento dele. E assim, eles estão integrados na igreja hoje, então isso ele falou, Jean, eu vou levar isso pro resto da vida. E isso eu vou fazer também com outras pessoas. E tem um outro rapaz, foi o primeiro que eu levei para o centro de recuperação, e ali ele passou 1 ano e 25 dias nesse centro de recuperação, e ele sempre lembra disso. Hoje ele tem uma empresa de construção e reforma, e ele me usa sempre como referência, e eu uso sempre ele como referência, porque ele foi o primeiro que eu levei, né? O Eliezer, ele mudou as suas atitudes, seu comportamento, sua história, ele casou,
cuida da sua família. Isso é muito maravilhoso. Então, isso nos leva a continuar fazendo a obra de Deus aqui na Terra. Que legal. E, pastor, o que o senhor tem enxergado como futuro para essa questão do evangelismo, missões? O que Deus tem mostrado para o senhor como os próximos passos, se assim podemos dizer? É assim, nós entendemos o seguinte, que a igreja precisa se unir. Então, todas as igrejas se unindo, elas vão alcançar o maior número de pessoas. Que não poderia haver divisões, né, entre as igrejas, entre as comunidades. E isso, se as igrejas se unindo, elas vão conseguir o maior número de pessoas, vão alcançar o maior número de pessoas em volta delas. Então, esse é o propósito. Eu vejo, sim, o Radical, ele usando as igrejas, os pastores, né, de várias denominações ali, todos juntos no mesmo propósito. Então, o Radical, para mim, tem essa visão de alcançar vidas, de alcançar pessoas, de fazer o evangelismo, fazer a missão, né, ajudar os missionários, cuidar dos missionários, cuidar dos novos convertidos, daqueles que se reconciliaram com Deus. Então, assim, esse projeto é um projeto de Deus para nossas vidas, e todos aqueles que participaram do Radical sabem, conhecem como funciona, e é maravilhoso. Então, eu tenho uma marca, né, em relacionada às nossas crianças lá do nosso judô, né? Não posso falar aqui, mas em uma marca registrada lá na nossa igreja. Então, que vocês possam entender e ver que essa unidade das igrejas, a gente vai chegar muito mais longe, fazendo o trabalho de missões e evangelismo. Então, essa é a minha visão, que as igrejas andem em unidade, fazendo a obra de Deus e a vontade de Deus aqui na Terra. Tem tudo a ver com o que a gente fala do Radical sobre aquela logo, da Igrejas em Unidade. Porque são várias igrejas, cada um com a sua doutrina ali, né? Mas todas unidas porque existe um propósito maior nisso. Existe algo que a gente concorda que é primordial, que Jesus é o nosso Salvador, que a gente precisa alcançar pessoas e que ele tá voltando, né? Como a gente pode ter esse senso de urgência maior, porque eu sinto que a gente ainda não tem aquele senso de urgência de tipo, todo mundo tem um senso comum de que Jesus está voltando, mas parece que a gente não tá se importando o suficiente com as pessoas que estão ficando. A ponto de falar, de pregar, de ir, né, com mais intencionalidade. Tem acontecido, né, em todos os lugares, você consegue perceber, todos os dias, você consegue perceber um morador de rua dormindo numa calçada debaixo de um cobertor. E nesse frio que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, né, se você não se compadecer ou se comover com essa situação, então você estaria longe do reino, né? Então, quando você sente o frio, quando você sente a dor do outro, então você começa a querer fazer algo para poder mudar a história daquela pessoa. Então, assim, a gente precisa ver e executar algumas questões em nossas vidas relacionada a isso. Porque Deus, ele quer que a gente cuide um dos outros, né? Ele manda que a gente ame o nosso próximo como a si mesmo, né? Então, isso é um propósito de Deus, para que isso se prossiga ou continue ajudando essas pessoas. A gente precisa estar sempre em oração, buscando a presença de Deus, a unidade da igreja, para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, eu já fui alcançado, já estou salvo. Então, os outros que se virem, não é por aí. Vamos fazer aquilo que fizeram um dia com a gente, né? Fazer com o próximo, e assim Deus vai fazendo e cumprindo a vontade dele. Sim. E antes de encerrarmos, para quem está nos ouvindo hoje e gostou do projeto, se sentiu interessado, quer ser um apoiador ou quer mandar o seu filho, como é que pode fazer? O projeto Do judô.
do judô. Então, lá a gente faz uma inscrição, né? É totalmente gratuito, né? A gente pede ajuda dos parceiros, com algumas colaborações para ajudar nas despesas, né? Mas totalmente gratuito o projeto do judô lá em nossa igreja. E a gente faz a inscrição das crianças, aquele termo de responsabilidade, porque pode se machucar. E tem dado certo, porque há uns 7 anos atrás tinha apenas 3, 4 crianças. E a gente quase desistiu desse projeto. Aí eu orei com a minha esposa e a gente falou, não, vamos pensar uma outra forma de poder ajudar esse pessoal da comunidade. E começamos a chamar eles, a buscar eles novamente, fazer inscrição, falar com a mãe, com o pai. E ali a gente conseguiu atrair para mais, em média já se passaram umas 100 crianças que treinam com a gente lá. Uns desistem, outros voltam, mas tem uns que permanecem até hoje. Então, hoje a gente tem lá cadastradas 60 crianças nesse projeto. Nossa, como cresceu, né? Uhum. E são coisas que são assim mesmo, a gente vai plantando, né? É porque às vezes as pessoas acham que um projeto ele vai simplesmente acontecer rapidamente e Deus vai semeando as coisas, vai Verdade. trazendo pessoas, acrescentando, né? As coisas não são para já, elas são um processo e a gente tem que aceitar o processo das coisas, tá? Amém. Agora, pastor, a gente sempre termina pedindo para trazer um combustível da semana para o pessoal. Então, assim, do que a gente falou, do que está no seu coração, sobre essa visão do que a gente pode passar para eles, qual combustível você quer deixar para gente? Bom, o combustível faça a vontade de Deus, viva a vontade de Deus, convide alguém para participar desse radical, porque se você conhece alguém, vai ser uma chama acesa, né? E os textos bíblicos mostram com que a gente somos chamados, né? Todos são chamados e poucos são escolhidos. Então, assim, se você é chamado, se você quer ser um escolhido, então faça a vontade de Deus, viva para Deus, não desista do seu chamado, não desista porque Jesus não desistiu do chamado dele aqui na terra, que ele veio para nos salvar. Então, já pensou se ele tivesse desistido? Então, não desista, continue, prossiga, olhe para o alvo que é Cristo Jesus, motivando outras pessoas a fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém. Então é isso, gente. Se você assistiu até aqui, você vai comentar o quê, Diego? Evangelismo. É isso, você vai comentar evangelismo se você assistiu até aqui. Esse é um assunto muito bom, né? Porque eu acho que é algo que a gente sempre precisa renovar no nosso coração. Nosso senso de missão, nosso senso de propósito, nosso evangelismo. E eu vou pedir pra você que se inscreva no nosso canal, né? Ativa o sininho. Ative o sininho, dê o seu like e comenta aqui o que você achou desse episódio, o que Deus tem falado no seu coração também. Compartilha aí com a gente, né? Que a gente vai crescendo juntos. E é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.